Vem cá, a sua vida ela anda tranquila, produtiva, equilibrada? Ou será que quanto mais o tempo vai passando, mais caótico e bagunçado fica? Será que a nossa vida tá assim porque estamos fazendo as coisas erradas ou porque estamos fazendo as coisas nas horas erradas? Meu nome é Cauê Pedro e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo digital. Quando a gente fala de rotina, a gente costuma pensar que vai ser uma coisa engessada, quadrada, inflexível, que a gente não vai poder fazer o que quer, o que gosta, e que se a gente falhar em executar alguma das atividades da nossa rotina, a nossa vida vai voltar àquela bagunça que era antes. Quando eu comecei a implementar essa ideia de rotina na minha vida, eu comecei a pensar em algumas coisas, como, vou ter que largar meus jogos, não vou mais poder ter aqueles momentos à toa no meu dia, ou então não vou conseguir dormir direito porque eu sei que em X horas eu vou ter que acordar. É normal a gente ter esse tipo de pensamento, porque a gente acha que quando a gente cria uma rotina, a gente vai ter que obedecer fielmente aquilo que a gente planejou. Isso é em teoria, mas na prática é totalmente diferente. Vamos pensar no seguinte: a pessoa, ela acorda cedo para ir para o trabalho, e aí o carro dela não quer pegar. O que essa pessoa vai ficar fazendo? Ela vai rezar para o carro pegar? Ou ela vai ir atrás de um ônibus ou um Uber para ir para o trabalho? Todos os dias a gente tem que lidar com esses imprevistos, com essas interrupções, com essas tarefas de última hora, com problemas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer. No nosso cotidiano é normal a gente ter que parar o que a gente está fazendo ali no momento para resolver essas intercorrências. E na rotina isso não é diferente. Vão ter momentos que a gente não vai ser capaz de realizar o que estava programado. A gente vai ter que fazer no final do dia, ou então vai ter que adiar para o dia seguinte, para a semana seguinte. O que você precisa entender é que a rotina, ela não é um fim, ela é um meio. Ela serve como uma bússola que aponta para o norte dos seus objetivos. É através da rotina que você vai alcançar o equilíbrio da sua vida. É nela que você vai conseguir organizar os horários de trabalho, os horários de estudo, de lazer, aqueles momentos em que você vai ficar à toa, que você vai poder fazer o que você quiser. E se você olhar para as pessoas de grande sucesso, como Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, você vai reparar que todos eles têm uma rotina. E a rotina é uma das chaves que eles usaram para alcançar o sucesso que eles têm hoje. Tá, beleza, mas quais que são os benefícios da rotina? Alguns estudos de Harvard apontam que ter uma rotina ajuda a diminuir o seu estresse, porque você não vai ficar precisando pensar o tempo todo qual que vai ser a próxima atividade, o que você vai fazer amanhã, qual que vai ser o próximo passo. Tendo horários definidos para cada atividade do seu dia ajuda você a manter o foco e a evitar a procrastinação. Que, aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a procrastinação. Eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo também, para que você possa assistir. Primeiro termine de assistir esse vídeo, para depois ir lá no outro, tá bom? Uma rotina muito bem definida, ela ajuda você a ter espaço, a você ter tempo, para que você possa desfrutar melhor da vida, para que você possa passar mais tempo com a sua família, você possa fazer os seus hobbies, para que você possa ter seu autocuidado. Quando você tem as suas tarefas essenciais muito bem organizadas, isso faz com que você tenha mais tempo para aquilo que você realmente gosta de fazer. E para você desfrutar dos benefícios da rotina, eu vou te explicar o passo a passo que eu utilizei para montar a minha rotina. O primeiro passo é você listar quais são as tarefas que você vai fazer diariamente, semanalmente, mensalmente e separar elas por categorias, como família, lazer, estudo, trabalho. E você precisa organizar quais são as atividades importantes, quais são as atividades urgentes. E você tem que organizar isso não só para o curto prazo, mas você também tem que organizar pensando no longo prazo, para você acostumar o seu cérebro a pensar sempre a longo prazo, porque é lá que estão efetivamente as recompensas dos seus objetivos. Uma ferramenta que você pode utilizar para definir quais são as atividades prioritárias, urgentes, quais são as atividades importantes, quais são as menos importantes, é uma ferramenta chamada matriz de Eisenhower. Para você utilizar essa matriz de Eisenhower, você vai pegar uma folha de papel e você vai dividir ele em 4 partes.
No primeiro quadrante vão ser as tarefas que são importantes e urgentes. São aquelas coisas que você precisa fazer naquele momento. Geralmente são as crises, as emergências, aquelas tarefas que estão com prazos a vencer. São tudo aquilo que vai ocupar o seu tempo, a sua energia naquele momento. No segundo quadrante são as atividades que elas são importantes, mas elas não são urgentes. Você não precisa necessariamente fazer naquele momento. Porém, esse é o quadrante que você tem que dar maior atenção, porque é justamente nele que se encontram aquelas atividades essenciais para que você consiga alcançar os seus objetivos de vida. É aqui que você vai colocar os seus estudos e leituras, os seus projetos de longo prazo, os seus relacionamentos. É aqui que você vai trabalhar tudo a longo prazo que vai melhorar a sua vida. No terceiro quadrante, você vai colocar as coisas que elas são urgentes, porém elas não são importantes. São aquelas coisas corriqueiras que eu falei anteriormente, né? Aquelas interrupções, tarefas que são demandadas de última hora, reuniões, ligações que você precisa atender. São essas coisas assim que você precisa fazer naquele momento, mas que não vai ter aquele impacto tão significativo ali na sua rotina ou na execução dos seus planos futuros. E no quarto quadrante você vai preencher com aquelas atividades que não são nem urgentes e nem importantes. É aqui que você vai colocar as suas distrações, aqueles seus momentos em que você vai ficar sem fazer nada, as suas viagens, que de certa forma agrega um pouco de felicidade, um pouco de leveza para a sua vida. E em cada uma dessas atividades, você precisa planejar bem como que vai ser a execução de cada uma delas, para que você tenha uma visão mental muito clara de como que você vai realizá-las. O segundo passo é você dividir essas atividades em blocos. As atividades que você vai realizar durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, e presta atenção que é muito importante isso que eu vou falar agora. Deixe para fazer aquelas atividades que são mais complexas, que são mais robustas, que necessitam mais energia, mais tempo para ser realizado, para você fazer na parte da manhã. Porque o nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma bateria de celular. Quando a gente acorda, ela está 100%. E ao longo do dia a gente vai gastando essa energia que a gente recuperou no sono. Quando chega de noite, o seu cérebro ele já não tem mais capacidade cognitiva e nem energia para executar certo tipo de tarefa. Então você não vai querer descarregar um caminhão de areia de noite. Deixe para você fazer essas atividades que são muito mais pesadas durante o dia. E de noite você vai alocar aquelas atividades que exigem menos esforço, que dá para executar em menor tempo. Claro que tem gente que é mais produtiva de manhã, tem gente que é mais produtiva à noite. Você vai adaptar isso conforme a sua rotina. Mas sempre tente executar primeiro as tarefas que são mais difíceis, que demandam mais energia. O terceiro passo é você ser realista. Não vai colocar muitas coisas para você fazer ao longo do dia, porque você não vai dar conta. Vai executando as tarefas e aos poucos você vai acrescentando outras. Você precisa criar metas diárias que são alcançáveis para que você evite ter frustrações no futuro. Eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer, mas calma, vai fazendo uma tarefa por vez, vai vivendo um dia de cada vez, prepara a sua semana, prepara o seu mês, inclua também alguns momentos que você vai ficar à toa, os momentos que você vai relaxar, vai se divertir. Esteja preparado para ajustar a sua rotina conforme as coisas vão acontecendo. E tome cuidado com uma coisa, no dia a dia a gente costuma seguir alguns influencers na internet e a gente acaba se inspirando em algumas coisas na vida deles. Então, tome cuidado quando você for tentar colocar alguma coisa da rotina deles na sua vida, porque pode ser que aquilo dali faça sentido para a pessoa, mas não para você. Às vezes, uma leitura de um livro que a pessoa indica não esteja conforme aquele seu objetivo de vida. Não adianta nada você ter um objetivo de ser, sei lá, um psicólogo de renome, você pedir uma dica de leitura para mim e eu te indicar um livro de engenharia. Não faz sentido nenhum. Não é porque eu sou influencer que eu te indiquei um livro de engenharia que esse livro de engenharia vai servir para a sua vida. Então tome cuidado quais são as referências que você vai querer botar na sua vida como rotina, como atividades, como hábitos, como meta de vida. Quarto passo é você usar uma ferramenta para que você possa se organizar.
Eu não sei como que você costuma fazer na sua vida, se você tem uma agenda, se você tem um papel, uma planilha de Excel, aplicativo, enfim. Desde que você anote a sua rotina e de preferência você deixe em algum lugar que você tenha sempre aquele acesso visual para você sempre entender o que você precisa fazer naquele dia. Afinal de contas, o que não é visto não é lembrado. O quinto passo é você revisar e ajustar a sua rotina. Reserve um tempo no final de semana, a cada 15 dias, ou então uma vez por mês, para você revisar o que deu certo e o que não deu certo. E você ajustar a sua rotina para que ela seja mais eficiente e que possa melhorar o seu bem-estar. E aí, nesse dia que você definir para fazer essa revisão, esses ajustes, você vai se dar um feedback de como que você está se sentindo em relação àquela rotina. Se você estiver triste ou estiver sobrecarregado com essa rotina, significa que está no momento de você fazer algumas alterações. Procure ser flexível e não exija muito de você. Vai fazendo as coisas aos poucos. E sempre que tiver alguma coisa que está te incomodando, está te estressando, vai lá e altera em certas coisas que realmente a gente planeja para colocar na nossa rotina, mas em dado momento aquilo não faz mais sentido. Então é necessário que a gente remova algumas coisas. E a gente vai sempre reinventando, sempre vai criando novas rotinas, vai acrescentando novas atividades, vai deixando algumas atividades de lado e a gente vai ajustando conforme for necessário, for mais agradável para nós. E eu vou te dar as minhas recomendações pessoais de algumas coisas que você precisa ter na sua vida para que você possa ser mais saudável. Primeira recomendação: horário para dormir e horário para acordar. Você precisa de pelo menos 6 a 8 horas de sono para conseguir reparar todo o esforço que você fez no dia anterior. O seu sono ele vai refletir no seu dia, porque você vai ficar letárgico, você vai ficar sem energia, sem disposição para realizar nada. Então, procure priorizar o seu sono. Segunda recomendação: horários para comer. Você precisa comer sempre nos mesmos horários. Se você toma café da manhã 8 horas da manhã, tenta comer 8 horas da manhã, no máximo umas 9 horas, para que não atrapalhe o seu almoço. Se você almoça meio-dia, coma sempre meio-dia, para que você reponha as energias que o corpo vai precisar para que você continue as suas atividades. E na janta, procure não comer muito tarde, porque a gente precisa de um certo tempo para que a gente possa digerir a comida, e se a gente comer muito tarde, isso vai acabar atrapalhando o nosso sono também. A terceira recomendação é ter horário para fazer exercícios físicos. O exercício físico é importante para a sua saúde mental, para a sua saúde física e ajuda você a manter o foco e a superar limites também. Quarta recomendação é você ter uma rotina de leitura. Ela deve ser feita pelo menos uma vez por dia para que você possa trabalhar o seu cérebro, para que você possa ativar as sinapses cerebrais, para que você mantenha o seu cérebro sempre trabalhando e sempre aprendendo alguma coisa nova. Seguir essas dicas pode te ajudar a criar uma rotina adaptada ao seu estilo de vida e às suas necessidades, proporcionando uma maior sensação de controle, produtividade, foco e alcance de resultados. Pense na sua rotina como um check-in diário. Você não precisa realizar tudo aquilo que está ali. Afinal de contas, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, não precisa ficar se cobrando muito para realizar tudo aquilo que você planejou. Vai fazendo as coisas aos poucos. E aos poucos você vai melhorando, você vai sendo capaz de realizar cada vez mais coisas. Vai ser capaz de realizar coisas diferentes. E aos poucos você vai conseguindo alcançar aqueles resultados que você deseja. Nós não precisamos ser o Superman, não precisamos ser a Mulher Maravilha para que a gente possa realizar rotinas que vão ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Basta viver um dia de cada vez e aproveitar a simplicidade da vida que nos torna felizes. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.